Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 9, verso 10 ao 13. Mateus capítulo 9, verso 10. Vamos ler do 9, verso 9 a seguir. Partindo Jesus dali, viu sentado na coletoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Ora, estando ele à mesa em casa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores, e se reclinaram à mesa juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: não necessitam de médicos sãos, mas sim os enfermos. E depois aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Amém? Glória a Deus. Amados, eu quero usar com a minha introdução o texto que eu usei domingo passado para nós transmitirmos a palavra. Usamos o texto de Lamentações capítulo 3, versículo 22 e 23, aonde que diz o seguinte, que as misericórdias do Senhor não têm fim, e as misericórdias do Senhor renova a cada manhã. Amados, se nós conseguirmos entender essa palavra, que a misericórdia do Senhor não tem fim, e que ela se renova a cada manhã, nós vamos entender se nós estamos vivos foi por causa da misericórdia do Senhor. Se hoje algum de nós não está morto porque da misericórdia do Senhor, porque na verdade nós merecemos a morte. A Bíblia diz assim que o salário do pecado é a morte. Então muitas das vezes, se nós pecamos, nós merecemos a morte. Deus, com a sua infinita misericórdia, que não tem fim, Ele poupou as nossas vidas. Então nós somos salvos pela misericórdia de Deus. Nós somos livres do inferno pela misericórdia do Senhor. Nós somos livres da morte, tanto física como espiritual, pela misericórdia, a misericórdia do Senhor. Se eu sou alcançado por misericórdia, automaticamente eu sou misericordioso. Se eu sou alcançado pela misericórdia de Deus, automaticamente eu tenho que ser um misericordioso. Eu quero que você repita comigo isso. Se eu sou alcançado pela misericórdia de Deus, devo ser um misericordioso. E esse texto, amado, o Senhor Jesus fazendo os seus discípulos, passa numa alfândega ou numa Receita Federal, como você entende. Havia um homem sentado ali trabalhando, ele não estava à toa, estava trabalhando. O Senhor Jesus o chama e diz assim: vem, me segue. E ele deixa, e automaticamente já o texto mostra que à noite eles já estão sentados lá na casa de Mateus, estavam lá festejando. E uma coisa, observe assim, que ele estava sentado com publicanos e pecadores. Faz uma separação. Publicano, quem eram os publicanos? Publicano eram aqueles cobradores de impostos. Zaqueu, era os colegas de Mateus, e todos eram publicanos, eram aqueles que cobravam impostos. E os pecadores, quem eram os pecadores? Pecadores eram todos aqueles que não obedeciam à lei. Todos aqueles que não estavam inseridos no contexto judaico, não estavam inseridos dentro daquilo que eles entendiam como lei, tanto a lei moral como cívica. Essas pessoas não obedeciam, para eles eram pecadores. Não obedecia às cerimônias, não obedecia a isso, não obedecia aquilo, para eles eram todos pecadores. E aí Jesus senta com eles, está comendo, conversando, e eles não tinham nem comunhão. Os fariseus, todos os judeus, quando viam essas pessoas, cortavam volta. Para nós são amaldiçoados esse povo aí. Eles não querem obedecer a Deus. E eles perguntam para os discípulos de Jesus: olha,
por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? E Jesus escutou isso. E Jesus, ele leva as pessoas a dizer o seguinte: Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: não necessitam de médicos os que tão são, mas os enfermos. E aí no versículo 13 diz: ide, vão, pois, e aprendam o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Jesus estava dizendo para ele: vocês fazem sacrifício, vocês cuidam das leis todos os dias, no horário das 3 horas da tarde, da manhã, vocês no final de semana, vocês chegam à sexta-feira, vocês fecham, vocês não fazem nada, vocês cumprem tudo isso. Isso é muito bom vocês fazer, mas eu quero que vocês aprendam o que é ter misericórdia. E é exatamente isso que eu quero falar com a igreja nesta noite: a ausência de misericórdia e suas consequências. A ausência de misericórdia e as suas consequências. Se todo aquele povo entendesse o que estava escrito na lei, nos profetas, com respeito de Jesus, entendesse o que era realmente a misericórdia, porque eles liam, eles sabiam de Lamentações, sabiam dos livros de Salmos, sabiam de tantas palavras que o Senhor usou de misericórdia para com eles. E hoje nós percebemos que a boa parte de pessoas são alcançadas pela misericórdia do Senhor. Eles entendem que eles estão vivos, não vão mais para o inferno através da misericórdia do Senhor, mas eles não são misericordiosos. Desde o momento que eu sou alcançado pela misericórdia, eu devo viver a misericórdia do Senhor. Vocês vão entender um pouco mais aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Você precisa, eu preciso viver as misericórdias do Senhor. Se somos alcançados por esse Deus misericordioso, e a misericórdia que deve mover o nosso coração, amado. Se nós somos alcançados por esse Deus misericordioso, é a misericórdia de Deus que deve mover o meu coração. Não sou eu que devo comandar o meu coração. Não deve ser a carne que deve conduzir o nosso coração, mas o entendimento da misericórdia. A misericórdia nos alimenta e o nosso coração deve ser movido, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas reações devem ser movidos pela misericórdia de Deus. Se você parar um pouquinho para pensar, estamos desde o começo do ano falando sobre misericórdia, estudando sobre misericórdia, eu acho que você já entendeu o que é ser misericordioso. Temos falado que cada um de nós somos uma casa de misericórdia. E hoje o Senhor vem a nos falar e cobrar de nós. Se nós somos alcançados pela misericórdia de Deus, nós devemos mover, nós temos que ter um coração misericordioso. Eu gostaria que você pensasse por alguns segundos, minuto, e olhe para dentro do teu coração e pergunte para você mesmo e responda para você mesmo se você tem um coração misericordioso. Se você é misericordioso, se você entendeu o que é a misericórdia. Deus nos perdoou de uma dívida que nós não conseguimos pagar, amado, pela sua misericórdia. O que seria se nós temos uma dívida muito grande para com Deus, e Deus, com justiça, poderia nos mandar para o inferno, e Ele pagou essa dívida, algo que nós não conseguimos pagar. Ele teve misericórdia de mim. Ele sabia que eu não conseguiria pagar, a ponto de mandar o seu filho para morrer no meu lugar. Ele teve misericórdia de mim. Ao mesmo tempo que eu recebi a misericórdia do Senhor, eu não tenho misericórdia do meu próximo. Lembra que o Senhor Jesus conta uma parábola de um mordomo, de uma pessoa que era responsável, que ele trouxe lá alguém que estava devendo, disse: tenha misericórdia de mim, olha, eu vou pagar tudo isso. E ele pegou, beleza. E quando chegou a vez dele, ele não teve misericórdia.
Ele entregou para ser preso, para pagar ali na prisão. E o seu patrão sabe disso e fala para ele: mas olha, eu usei de misericórdia com você e você não usou de misericórdia com o teu próximo. É mais ou menos isso que nós muitas vezes somos. Por exemplo, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos perdoou todos os nossos pecados, amém, amados? Você crê que o Senhor Jesus te perdoou todos os seus pecados? E por que muitas vezes você tem dificuldade de perdoar alguém que te ofende com uma palavra ou alguma coisa na tua vida? Por que você tem o hábito de ver: eu não vou com a cara dessa pessoa? Se Jesus falasse isso para você: eu não vou com a tua cara, eu não vou perdoar o teu pecado. Olha a oração do Pai Nosso. As pessoas falam nas escolas a oração do Pai Nosso, que oração maravilhosa, mas não presta atenção naquilo que o Senhor está colocando ali. Há uma parte do Pai Nosso que diz assim: perdoa os nossos pecados da mesma maneira que nós perdoamos quem tem nos ofendido. Eu quero dizer uma coisa para você, e não sei se vocês vão concordar comigo, que tem um bando de crente que tem um punhado de pecados sem ser perdoado, porque ele não perdoou os seus semelhantes, o seu próximo. Como diz o pastor Wilson, pronto, falei. Mas isso é uma verdade, amados. Nós queremos que Jesus perdoe todos os nossos pecados, mas nós muitas vezes temos dificuldade de perdoar alguém que nos ofende. Ou você acha que nesse mundo que nós estamos vivendo não vamos ter pessoas que vão nos ofender, nos entristecer, nos trair, fazer tantas coisas, amado? Estamos sujeitos a tudo isso. Mas devemos perdoar. Estevão, mesmo ele sabendo, o pessoal tampando o ouvido, e ele falando da palavra de Deus, eles atirando pedra, ele olhava para o céu e dizia o seguinte: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Amado, quando nós transferimos as nossas lutas espirituais, quando nós levamos todas essas dificuldades, essas pressões do dia a dia que o inimigo nos vem, se nós levarmos nas mansões celestiais, ou levar nos ares, nós venceremos. Mas se nós lutarmos no seu território, nós perderemos. Lutar no nosso território é lutar com as nossas próprias armas. Mas quando nós levamos a presença do Senhor, nós estamos tirando o inimigo do seu território, que ele tem habilidade, e levando para um lugar que ele não conhece, que ele não vai conseguir, e nós venceremos ele. Nós só seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus, amado. Sem Cristo nós não seremos vencedores. O nosso destino era a prisão eterna. Você já imaginou? Prisão eterna. Se você nunca leu, procure buscar conhecimento de um autor chamado Richard Wurmbrand. O nome do título do livro é Torturado por Amor a Cristo. Ele passou mais de 8 anos na prisão na Romênia. Não era só prisão, ele era torturado todos os dias. Chegavam para ele, ó, que estava tudo bem, esticava a mão: hoje nós vamos arrancar a tua unha. Dentes, sem anestesia, tá? 8 anos sendo torturado por amor a Cristo, porque ele era um pregador da palavra de Deus. E ali ele conta muitas experiências com o Senhor. As horas não passam, e ele tinha que perdoar os seus torturadores, porque eles não conheciam a Jesus.
Por isso que eu disse que muitas pessoas hoje não, a geração de cristão hoje, eles não estão colocando a palavra em prática, porque eles não têm misericórdia do seu próximo, não têm misericórdia nem daqueles que o cercam dentro da sua própria casa, dentro do teu círculo familiar, eles não têm misericórdia. É cobra caminhando cobra, e se puder derruba o pau para que ele morra e eu fique bem. Escutei algo essa semana de uma pessoa conversando com ele: olha, como é que você está? Faz tempo que eu não te vejo. Falei: não apareço mais, não sei o quê. E resumindo, ele chegou para mim e estava brabo, não queria conversar com o pai, nem com a mãe, não queria conversar, porque o pai e a mãe disse que tinha dado algo para ele, e ele não, e depois a mãe não quis dar mais, ele estava nervoso. Não quero nem saber, que eles tomaram que eles morram, eu fico com toda a herança. Para pensar. Vocês entendem por que essa geração de jovens, novos, casados, solteiros, as vidas dele, a maioria não vai bem? Não dá certo as coisas, morre cedo, porque a Bíblia diz assim: honra teu pai e tua mãe para que prolongue teus dias aqui na terra e tudo vá bem. Não consegue ter misericórdia das pessoas, amado. Um irmão não consegue ter misericórdia do outro irmão. E foram alcançados pela misericórdia. Eu estou falando de crentes. Eu estou falando de pessoas que um dia aceitaram Jesus, um dia batizaram, um dia carregam a Bíblia, um dia diz Pai do Senhor, um dia diz eu vou morar no céu. É essa geração que eu estou falando. Não estou falando de descrente, não. Estou falando de crente. Como é que diz que conhece a Bíblia? Uma geração que não ama. Uma geração que não conhece o amor de Cristo Jesus. O fariseu não conseguiu entender como Jesus estava comendo com publicanos. Ele não conseguiu entender. Olha bem o que ele viu. Jesus era um judeu, família de judeu, frequentava a sinagoga, obedecia às tradições. E como que ele está sentado? Eu não consigo entender ele sentado com esses publicanos e fariseus. Não consigo entender. Isso, muitas das vezes as pessoas não conseguem entender a vida de um verdadeiro crente. O verdadeiro crente, ele está inserido, ele tá orando, ele está cantando, ele está ali. As pessoas começam, tem muitas pessoas que começam a dizer assim, ele não fala com essas palavras assim, ó, olha, você vai demais na igreja. Ele diz assim: como é que você consegue? Ele não consegue entender a tua vida ali. Eles não conseguiram entender por que Jesus estava sentado com pecadores e publicanos. E qual a razão de não entenderem? Qual é a razão de hoje a boa parte de pessoas não entender a misericórdia de Deus? A falta de misericórdia. Porque se ele tivesse misericórdia, tinha entendido. Sim ou não? O que faz muitas pessoas a não entender é a falta de misericórdia. Amado, muitas pessoas, se você faz o bem para alguém, muitos deles estão abraçando, mas o que não tem misericórdia, ele começa a achar que você deveria fazer para ele e não faz para o outro, e enfim. Ele não consegue entender a bondade para com a pessoa, porque falta misericórdia na vida dele. Lembra da parábola daquele homem que saiu logo para amanhã e pediu, trouxe uns empregados para trabalhar na sua lavoura. 9 horas ele foi de novo, tinha mais pessoas, levou também. Meio-dia ele foi, levou também. 3 horas da tarde, foi lá de novo, tinha pessoa, levou. E faltava 1 hora para terminar o dia, ele foi e perguntou: vocês não foram contratados? Não, ninguém nos contratou, vamos trabalhar comigo lá. Trabalharam 1 hora, terminou o serviço, final do dia. O costume do judeu era assim, não era um final de semana, terminou o diarista. Deus sempre falou: você cuida bem do diarista, você honra o diarista. Chegar ao final do dia, pagava 1 por 1. E ali, ele começou, pelo que trabalhou 1 hora, pagou 1 diária, o dia todo para eles. Os outros, quando viram aquilo, como é que eles falaram?
Se ele ganhar uma diária, nós vamos ganhar 2. Nós ganhamos o calor do dia inteiro. E ele começou. Quem veio 3 horas da tarde, uma diária. Quem veio meio-dia, uma diária. Quando veio outro, uma diária. Quando trabalhou, uma diária. Quando chegou naquele lá, eles ficaram bravos. Por quê? Eles não eram misericordiosos. Eles não eram misericordiosos, amados. Porque o que aquele dono estava mostrando era misericórdia. Nós suportamos o calor do dia todo. E ele diz assim, ó, o que eu combinei com você? Não foi uma diária? Agora eu sou bom. Estou fazendo isso, sou misericordioso. Eles não entendiam isso porque não eram misericordiosos. Uma pessoa que não é misericordiosa nunca vai atender a bondade do outro. Ele só vai querer tirar vantagem. Ele se acha melhor do que o outro. Ele se acha o bambambam. Ele se acha o último biscoito do pacote. Não dá nem para brincar de esconde-esconde com ele, que ele se acha. Falta de misericórdia na vida das pessoas. Tenho certeza que você vai localizando e você vai vendo a reação das pessoas e você vê uma geração sem misericórdia. Poucos querem ver o bem da outra pessoa. Você quer ver? De repente alguém está conversando, olha, eu estou desempregado, tá? Beleza, faz quase 6 meses que eu estou desempregado, estou precisando de um serviço. Faz o seguinte, olha, tem uma amiga minha, assim, e o outro está de antena ali, escutando do lado, não tem nada a conversa. Vá amanhã lá, amanhã você vai vou te arrumar esse serviço para ela. Aquela pessoa, ela não vai amanhã, ela já sai dali, vai direto para aquela pessoa e ainda usa o seguinte, olha, fulano de tal falou que você está precisando e já tomou o lugar da outra pessoa. É uma pessoa sem misericórdia. Porque uma pessoa misericordiosa vai poder ajudar mais a outra. O que você ia ajudar mais? Falou assim, olha, você mora longe, ó, amanhã cedinho eu passo lá, a minha rota, eu vou te levar lá no trabalho para você. Isso é ajudar com mais misericórdia. Eu pergunto, essa geração tem misericórdia? Qual a razão por não entenderem? A falta de misericórdia. Essa é a razão, falta de misericórdia. A falta de misericórdia nos leva a não perdoar. Olha bem, olha a consequência. Lembra que o tema dessa palavra é a ausência de misericórdia e suas consequências. A ausência de misericórdia nos leva a não perdoar. Não consegue perdoar. E sim proferir juízo sobre os outros. Aí é bom. Somos juízes. Julgamos as pessoas. Nem sabemos o que está acontecendo, nós já começamos a julgar. Não entendemos o que aconteceu, começamos a julgar. Eu lembro de uma história que eu ouvi o meu pastor contar, que dizia o seguinte, tinha uma jovem que ela não faltava na igreja. Todos os cultos ela estava na igreja. E daqui a pouco começou a faltar 1, 2, 3 cultos. E o pastor começou a perceber isso e as pessoas já estavam comentando. Os juízes já estavam bancando. Já está desviada. Já deve estar aprontado. Eu vi com fulano. Começou os comentários desse jeito. E aí o pastor foi lá visitar. Chegou lá, o pai dela não era cristão. Ele conversou com eles, tal. Por que, minha filha, que está faltando? Ela, pastor, não está sobrando tempo. Daí o pai falou, não, pastor, ela não está indo na igreja porque ela não tem calçado. Ela tinha um único calçado e o calçado estragou. Está esperando agora receber o pagamento para depois ela comprar o calçado para começar a vir na igreja. E os juízes estavam? Pessoas sem misericórdia. A ausência de misericórdia nos transforma em juízes. Começamos a julgar os outros. Nos leva a não olhar com simpatia o pecador. Mas como que nós gostamos de apontar o dedo? Vemos o pecador, nós, direto.
vez de dizer tem misericórdia, nós apontamos o dedo para ele. Porque nós não somos misericordiosos, nós estamos no lugar de juiz. É melhor julgar do que ter misericórdia. Para os homens, mas para Deus não. Nós somos tendenciosos. Lembra que eu disse, aquilo que eu posso fazer eu não consigo, mas aquilo que eu não posso, isso eu faço correndo. Deus quer que nós sejamos misericordiosos, mas nós não conseguimos ser misericordiosos, nós conseguimos ser juízes. Nós começamos a julgar os outros, nos leva a olhar, não olhar com simpatia o pecador. Jesus declara que misericórdia é melhor do que holocausto e sacrifício. Jesus hoje é juiz ou advogado? Qual é a função do advogado? Ou seja, Jesus é misericordioso para conosco. Diante do Pai, ele diz: tem misericórdia dele. Ó, não, ele vai ser condenado. O que ele fez merece a morte. Pai, tem misericórdia dele. Tem misericórdia. Dá mais uma oportunidade para ele. Olha, Jesus constantemente tendo misericórdia de nós. Se você pensar um pouquinho hoje, o que você fez merecia a morte. Qualquer um de nós. Porque não existe tamanho de pecado. Existe tamanho de pecado? Não. O mentir, ou falar mal da vida dos outros, o julgar as pessoas, é igual quem mata, quem rouba, quem estupra, é a mesma coisa. Diante de Deus é igual. Nós não podemos comparar pecado com as leis daqui da terra, com os códigos penais. Não, esse é tantos anos de cadeia. Não, diante de Deus o pecado é igual. O salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, verso 23, diz assim, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A misericórdia de Deus é nos dar a vida eterna. Sem misericórdia, nos tornamos legalistas como os fariseus, amado. Ah, como nós temos um punhado de crente legalista, sem misericórdia. Ele é o certo, ele é o santarrão. Ele falta bater no peito e dizer: eu sou o cara. Eu não sou como aquele bando de crente. Eu ando desse jeito. Eu canto somente isso. Sem misericórdia, legalistas. Lembra da oração daquele fariseu que batia no peito e dizia assim: eu não sou como aquele publicano. Eu dou meu dízimo, eu faço isso. E o pobre publicano não conseguia nem entrar para dentro da igreja. Tem misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Eu não sou digno. Ele reconhecia. E muitas vezes nós somos legalistas. Queremos achar que somos melhores do que os outros. Não. Ah, mas eu oro, tanto. Não faz mais do que a tua obrigação. Ah, mas eu sou dizimista. Não faz mais do que a tua obrigação. Se tem uma pessoa que anda corretamente, tudo certinho, sabe o que o Senhor diz? Servo inútil, fizesse somente o que mandou, somente aquilo. Você vai entender quando Jesus disse: vai aprender o que é melhor. Aprenda que misericórdia quero e não sacrifícios. Se você pegar o livro de Miqueias, no capítulo 6, ele vai dizer a respeito do que eu vou apresentar ao meu Deus. Vou apresentar uma quantidade de azeite, holocausto. Vou sacrificar o meu primogênito. O Senhor diz: o que Ele quer é justiça, retidão. Ele quer um coração quebrantado. Ele quer uma pessoa que tenha misericórdia do seu próximo. A falta de misericórdia nos transformam em juízes. Veja um exemplo. Jesus e a mulher que foi pega no ato do adultério. A mulher errou. Mas quem não erra? Ah, não erro. Erra.
Você pode não errar no mesmo erro dessa mulher, mas pode errar em outras coisas. Essa mulher foi pega no ato de adultério. Todos os legalistas, os juízes, sem misericórdia, chegaram e disseram o quê? Essa mulher tem que morrer apedrejada. A lei diz isso, que ela tem que morrer. Ela tem que receber o que ela fez. Mas eles eram tão justos que a lei diz que ambos devem morrer. Mas o homem não estava ali, só estava a mulher. E o Senhor Jesus, conhecendo a lei, disse para ele, em outras palavras, o texto diz assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas o Senhor Jesus quer dizer, vocês que são entendidos na lei, faça-se cumprir a lei. Como que eles iam fazer cumprir a lei, se na lei diz que ambos devem morrer? E o homem, o adúltero, não estava ali. Por isso que um por um do mais velho conhecedor da lei começaram a largar a pedra. Por isso que eles deixaram, porque eles não estavam cumprindo a lei, estavam com um papel de juiz ali julgar, e Jesus já estava com o papel de misericordioso. Quando todo mundo saiu, ele levantou a cabeça e olhou para aquela mulher e disse assim: aonde estão os seus acusadores, os seus juízes? Senhor, foram todos embora. Jesus tinha todo o direito de condenar aquela mulher. Mas ele disse o quê? Vai e não peques mais. Ele usou ou não usou de misericórdia? Quantas vezes, amado? Quem sabe eu estou falando com pessoas aqui que dentro da própria família não conversam mais. Dentro de pessoas que procuram pedir perdão e não são misericordiosos. Somos alcançados pela misericórdia e não somos misericordiosos. Jesus hoje é o nosso advogado e todos os dias ele nos livra de todo o mal, mas um dia ele será juiz, amado. Lembre que um dia ele vai ser juiz. E daí a função dele não é de nos defender, é de julgar. Como advogado, Jesus está intercedendo, exercendo misericórdia sobre a nossa vida. Jesus espera que nós sejamos misericordiosos com aqueles que erram. Quantas pessoas já erraram com você? Levanta sua mão. E você teve misericórdia? Difícil responder, né? Mas que morra aquela praga. Meu dia hoje vai ser péssimo, porque encontrei aquela praga na rua. Aonde está a misericórdia? Vocês estão entendendo como que nós somos? Quando eu falo nós, eu estou me incluindo, amado. Eu não estou me excluindo, não. Eu sou igual a vocês. Não é porque eu sou pastor que eu sou melhor que vocês, sou perfeito. Não sou, não. Sou de carne e osso, se beliscar, sai sangue. Tenho minhas falhas, falho e com certeza falharei ainda. Mas graças à misericórdia do Senhor, nós somos uma raça tão terrível, amado, que nós mesmos tem dia que não suportamos nem nós. Não é isso? Tem dia que você diz assim: meu Deus, não suporto nem eu mesmo. Mas Deus é tão bom que Ele diz: eu tenho misericórdia de você. Fica com isso que eu vou falar com você. Se nós somos alcançados pela misericórdia de Deus, se nós alimentamos o nosso coração com essa misericórdia, nós vamos ser misericordiosos. Vamos ser misericordiosos. A misericórdia
é nos colocar no lugar do outro. Se coloque no lugar do outro como você gostaria de ser tratado. Alguém gosta de ser tratado mal? Mas como é que você gosta de tratar os outros mal? Da mesma forma que eu gosto de ser tratado, eu devo tratar os outros. Da mesma forma que eu quero para mim, eu tenho que querer para o outro. Essa é a vida cristã, amado. Vocês estão entendendo quando eu disse que essa é uma geração que recebe conhecimento, mas não coloca em prática? Se nós colocássemos mais em prática a palavra de Deus, nós seríamos mais misericordiosos. Mais misericordiosos. Mateus capítulo 5, verso 7, vai dizer bem assim, olha bem. Bem-aventurado os misericordiosos. Bem-aventurado os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Entendeu isso? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Ou seja, se eu sou misericordioso para com o meu próximo, Deus vai ter misericórdia de mim também. Da mesma forma que eu quero que Deus use de misericórdia comigo, Ele vai ser misericordioso também. Isso que quer dizer Mateus 5, 7. E bem-aventurado quer dizer mais do que feliz é o misericordioso. A pessoa que é misericordioso ele vai se livrar de um monte de enfermidades, vai se livrar de um monte de preocupações, porque ele é misericordioso. Ele vai poder encostar no seu travesseiro, descansar com a sua consciência limpa, porque ele é misericordioso. Amado, tem muitas pessoas que ele não usa misericórdia nem de uma simples questão. De repente ele está indo, ele vê uma vaga. Sabe essas vagas que dá para entrar dos dois lados, assim, de diagonal ali dos dois lados. Ele diz, opa, uma vaga. Ele liga a seta, quando ele vai entrar a seta, o cara pega e... Se ele usar de misericórdia, obrigado, vou procurar um outro lugar que o anjo vai preparar para mim. Mas ele diz o quê? Lhe falta levantar a mão e esticar o dedinho. Entenderam, né? Não precisa falar nada. Esticar a mão, esticar o dedinho, xingar de tudo que é tipo de coisa. Ele falta misericórdia. Da mesma coisa que eu quero misericórdia, eu preciso ter misericordioso. E nós somos testados todos os dias. E as aulas de misericórdia do Senhor não são teoria, são prática. O teu comportamento com o próximo vai mostrar se você está exercendo ou não a misericórdia. É no teu relacionamento com o teu próximo que vai mostrar que você está exercendo misericórdia ou não. Fomos alcançados por misericórdia. Fomos alcançados por Deus. Fomos alcançados pelo seu amor. E se nós somos alimentados por esse amor, nós devemos colocar em prática o que o Senhor tem nos dado. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus.